Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho, esse é o curso de Fisiologia para alunos do curso técnico de enfermagem, extensivos às outras áreas de saúde, dos cursos técnicos, e vamos dar continuidade à fisiologia do sistema cardiovascular, mais precisamente da hemodinâmica. Na videoaula 15 vamos abordar a circulação capilar. Já tivemos duas aulas anteriores, também de hemodinâmica, uma de circulação arterial e a outra de circulação venosa. Agora vamos para a circulação capilar, também conhecida com o nome de microcirculação. Não confundir microcirculação com pequena circulação. Pequena circulação é uma outra forma de se falar da circulação pulmonar, que vai da artéria pulmonar, veia pulmonar, e que também tem os capilares alveolares. Microcirculação pequena circulação é outra coisa. Microcirculação é a circulação de capilares. Bem, os capilares, né? Nós temos aqui uma rede de capilares, que são os capilares principais, né, e capilares acessórios. E eles estão entre a circulação dos vasos de resistência e a circulação dos vasos de capacitância ou complacência, né? Muito bem. Na extremidade da extremidade, nós temos uma ligação direta, né, dos vasos de resistência das arteríolas com a vena. Mas na maior parte do corpo, ou seja, fora da extremidade, nós temos os vasos de resistência se desaguando, ou seja, as arteríolas desaguando nos capilares ou as arteríolas desaguando na meta-arteríola esfíncter pré-capilar e esse para os capilares, e aí os capilares jogam para a vena. Os capilares sempre têm os capilares principais, que estão sempre abertos, que pode se distender por um reflexo nervoso local. Se aumenta muito o fluxo sanguíneo para o local, eles se distendem, né, para não aumentar tanto a pressão hidrostática. E se o fluxo, mesmo assim, continuar muito alto, ele pode abrir os capilares acessórios, que geralmente estão fechados, para redistribuir o líquido ali. Não aumentar tanto a pressão e com isso depender do edema. A gente já discutiu isso lá, para não produzir edema, na aula de edemas lá e troca capilar. O compartimento de líquidos orgânicos. Muito bem. Também, se aumentou muito o fluxo sanguíneo vindo do lado arterial, o capilar principal distendeu, não foi suficiente, abriu os acessórios, não foi suficiente, aí ele distende mais ainda os acessórios e com isso ali você vai distribuir o sangue numa tentativa de não aumentar em cada vaso a pressão hidrostática. Mas Paulo, esses vasos capilares acessórios que não trocavam vão passar a trocar. Sim, vão passar a trocar, vão passar a jogar água para o intestino e trazer de volta, com isso redistribui o sangue e é um reflexo nervoso local. Mas de uma maneira geral, esses capilares estão fechados. Eles também se abrem, por exemplo, lá nos pulmões, quando o indivíduo está em decúbito, o indivíduo está deitado, como aí a ação da gravidade é menor, não precisa de um grande volume de sangue circulando, ele é sequestrado para ali, para aqueles capilares, e heparina para não produzir trombos e êmbolos, né? Então ele fica ali, e quando a gente se levanta, esses capilares se fecham, e aí joga sangue novamente para a circulação sistêmica. Muito bem, então os capilares acessórios, eles são abertos eventualmente para fazer ajustes locais, ou no caso dos pulmonares, quando estão em decúbito, ajustes gerais da circulação. Agora, de uma maneira geral, eles não devem se abrir como um todo. Se em todo o organismo os capilares acessórios se abrem, o fluxo sanguíneo escorre para eles e não tem retorno venoso. Não tendo retorno venoso, não vai ter pré-carga, não tendo pré-carga, não terá débito cardíaco, e aí vamos ter uma parada cardíaca, tá? Então eles são abertos eventualmente, né, por reflexo nervoso ou também por mediadores químicos. Existem alguns mediadores químicos que, em situações fisiológicas ou fisiopatológicas, como numa alergia,
aquele edema da inflamação, né? O edema e o vermelhidão, a hiperemia local de um processo inflamatório, que é de origem infecciosa ou não, a hiperemia de um edema angioneurótico causado aí por histamina, numa reação alérgica anafilática. Essa daí é a ação de mediadores químicos atuando ali, não só no lado arterial, eventualmente às vezes também no venoso, mas também na microcirculação. Mas, quando não há mediadores químicos envolvidos, apenas uma regulação nervosa, existem sensores que detectam, aumentou o fluxo, distende o capilar, continua muito alto, abre os acessórios, continua muito alto, abre mais ainda, distende ainda mais. Mas, sempre local. Mais uma vez, se for generalizado, a pressão arterial vai cair a zero, porque não vai ter um retorno venoso adequado, e com isso vão ter uma queda de débito cardíaco, uma parada cardíaca. Então, isso não é adequado. Os capilares, ao contrário dos outros vasos, eles têm fenestrações, ou poros, por onde pode passar água e material diluído nela. Os capilares, de uma maneira geral, onde eles se distendem, eles aumentam essas fenestrações, né? E, de uma maneira geral, eles têm uma fenestração com o mesmo tamanho. Então, o que passa por essas fenestrações, naquela troca capilar que a gente já discutiu, né? Pressão hidrostática chega para jogar no capilar, para jogar água para fora. A pressão óptica do plasma das proteínas puxando a água vai brigar com ela. A pressão hidrostática do intestino também vai brigar com ela para jogar água para o intestino, para o vaso, e não puxar o contrário. Mas geralmente a pressão hidrostática chega mais alto e ela vai jogar água para o intestino, até que ela vai caindo e volta. Isso a gente já discutiu lá na fisiologia básica. Muito bem. Mas o que passa ali por aqueles poros, passa pelos poros de uma maneira geral. Agora, existe excepcionalidade. Por exemplo, os poros do néfron, eles são lá do rim, como nós vamos ver quando estudarmos rins, eles têm um poro muito grande. Então, coisas que normalmente não passam por determinados poros, por conta do tamanho, os poros dos capilares sistêmicos, passa pelos do néfron. É claro que existe uma membrana basal que dificulta que nem tudo que passa vai ser eliminado pelos tubos renais, como nós vamos estudar no rim. Ele retorna, mas quanto a tamanho, tem coisas que não passaria pelo tamanho dele, pelo poro capilar sistêmico, e passa pelo néfron. A mesma coisa no fígado. Existem poros, os vasos capilares hepáticos têm poros que deixam passar substâncias que vão ser depuradas, ser limpas pelo fígado, e também proteínas, por exemplo, que o fígado produz e que vai passar por esses poros. Tem que ser um poro muito grande, que normalmente as proteínas não passam por o poro. A proteína, quando sai do vaso, ou é porque rompeu o vaso, ou porque fez uma gigantesca distensão dos capilares, ou por pinocitose. Então não precisa ter uma gigantesca distensão pelos poros dos capilares hepáticos, também ele vai passar. E até células sanguíneas passam nos poros dos capilares esplênicos do baço. Então, o que tem em comum os poros de certos capilares do rins, do fígado e do baço, para eles terem poros tão grandes, tão maiores do que os poros sistêmicos, deixando passar coisas que normalmente não passariam, tanto para fora do vaso como para dentro, porque são órgãos depuradores, órgãos de limpeza. Depurar é tirar sujeira do sangue, tirar coisas do sangue. O sangue passa ali por uma dada situação, uma dada substância, depura-se quando perde, se não a totalidade, uma parte daquilo. Então, para eles serem depuradores, eles precisam desses poros. Mas, de uma maneira geral, os poros são todos do mesmo tamanho. E temos o contrário, poros diminutos, que são os vasos do sistema nervoso central. Os vasos, a microcirculação do sistema nervoso central, os capilares não têm poros. Eles têm as células irregulares, uma encostada na outra, porque o poro tem como se fosse uma pilastra, uma construção, fazendo anatômico, fazendo as fenestrações. Esse não tem essa construção. Esse existe um espaço entre uma célula e outra, como é irregular, ela encosta, ela não faz uma aderência tão boa a ponto de fazer um espaço virtual, existe um espaço real. Então, nem tudo que passa pelos capilares sistêmicos, mesmo quando estão distendidos ou não distendidos, passa pelos capilares do sistema nervoso central, porque eles têm que ser, são coisas muito diminutas, e ainda ele tem os astrócitos, são células em forma de astros, né, células
de origem em células gliais, emitem prolongamentos lipídicos de colesterol que envolvem esses capilares. Então, além de ter que ser muito pequenótico para junto com a água que sai pelos capilares ali, passar para o sistema nervoso central, ainda tem que ser lipossolúvel. Porque se a substância for muito pequenótica, mas não for lipossolúvel, não passa pela essa barreira e volta da mesma maneira lá nos poros do glomero. Os poros dos capilares dos túbulos renais até passa, né? Não tem membrana. Mas os do glomero, como nós vamos estudar melhor quando estudarmos a fisiologia dos rins, tem que ter também uma certa lipossolúvel. Só que ali não precisa ser muito pequeno, ali é o contrário. Até coisas que normalmente não passam nos capilares sistêmicos, como o poro grandão, ele passa. Como aqui não tem poro, é só uma reentrância, ele tem que ser muito pequeno e ser lipossolúvel. Tudo que for muito pequeno, extremamente lipossolúvel, né? Quando sai pela aorta, né? Uma das primeiras bifurcações da aorta ainda naquela crosta são vasos sanguíneos arteriais que vão para o cérebro. Vai passar rapidinho para o cérebro e vai, né? E aí isso a gente chama de barreira hematoencefálica, que é constituído pela ausência de poros, e aí vai ter que passar entre as células endoteliais da parede do vaso para poder adentrar e ser lipossolúvel, porque vai ter que passar por uma capa de astrócitos, de uma capa lipídica que envolve o vaso, que faz uma interface entre o tecido, o interstício propriamente dito do sistema nervoso central e os vasos. Isso não existe nos outros capilares, sendo o glomero que tem a membrana basal, que não é astrócito, nada disso, mas tem mais ou menos uma mesma configuração, a mesma influência. E uma última característica são os capilares dos pulmões. A gente tem dois tipos de capilares para as vias aéreas inferiores. Os capilares vindo das arteríolas brônquicas, que recebe sangue da artéria brônquica, que vai para a arteríola brônquica e que vai passar para os capilares para levar os nutrientes através de água, passando, porque tem poros iguais aos capilares sistêmicos, e depois retorna com as impurezas, com as sujeiras, e aí sai na veia, a vênula coletora pós-capilar, brônquica, que vai para vênulas terminais, daí vai para as veias, né? E aí as veias brônquicas que vão desaguar na veia, a veia pulmonar, contaminando aquele sangue que era 100% arteriolizado, a gente já falou para entrar no ar, beleza. Isso aí tem troca capilar igual a que a gente estudou em aulas idas. Agora, a artéria pulmonar, que joga das arteríolas pulmonares, levando o sangue venoso do coração, apesar de ser uma artéria, ela joga para os capilares capilares alveolares. Esses capilares alveolares, eles tem uma pressão hidrostática ali, como ela é luminosa na hora de receber uma quantidade numerosa, ele tem uma pressão hidrostática que se equivale à pressão oncótica hidrostática do intestino. Lembrando que a oncótica do plasma quer puxar água para o vaso, a do intestino quer jogar água para o vaso, e ela geralmente perde para os capilares outros, porque a pressão hidrostática do capilar, que quer jogar água para fora, está em maior quantidade, joga para fora, até que ela vai diminuindo e volta. Aqui nos capilares alveolares, não existe isso, eles são equivalentes. Então, a troca apenas gasosa, quando começa a haver troca de líquido, é sinal que a pressão hidrostática aumentou, e aí é sinal que a pessoa deve ter uma insuficiência cardíaca direito, ou tem uma hipervolemia, jogaram muito líquido em grande quantidade num curto período de tempo na veia do indivíduo, ou o indivíduo está fazendo aí uma insuficiência cardíaca que vai levar a um edema de pulmão. Beleza, pessoal? Então, os pulmões têm três tipos distintos de capilares. Nós temos os capilares brônquicos, que é para fazer a troca de nutrientes e escórias para as vias aéreas inferiores. Nós temos os capilares alveolares, que a pressão hidrostática do capilar equivale à oncótica do plasma e à do intestino, então não há troca capilar tradicional, há troca apenas gasosa. E temos os capilares acessórios dessas duas redes, que se abrem quando a gente entra em decúbito para guardar sangue rico em heparina, para diminuir a circulação sistêmica. Quando a gente se levanta ou fica sentado, ele se contrai e joga o sangue de volta para a circulação, que será necessário para fazer uma cabeça de pressão para vencer a ação da gravidade. Beleza, pessoal?
Bem, agora, quando o funcionamento desses capilares não está bacana, não está legal, a gente tem o que a gente chama de choque. Então, o choque circulatório ou choque da circulação é quando, de uma maneira generalizada e não apenas num dado ponto, as trocas capilares não estão sendo feitas ou não estão sendo feitas como deveriam estar diminuídas. Aí, né? Que quando a gente pode ter distúrbios locais que podem produzir, dependendo da pressão alterada, edema, mas quando a gente tem uma disfunção generalizada, a gente tem um choque. E aí não chegam os nutrientes para onde deveria chegar, a gente começa a produzir um monte de ácido, um monte de escória, a gente começa a não ter um nutriente, começa a ter uma falência generalizada do corpo, e se não houver uma reversibilidade, o indivíduo vai morrer, vai evoluir. Bem, então vamos lá. Então o choque é uma situação que nós vamos ver daqui a pouco da disfunção desse capilar. Porém, ainda dentro da fisiologia, antes de a gente adentrar o choque, nos vasos sanguíneos de complacência e nos vasos sanguíneos de resistência, seja ele qual for, o fluxo é laminar. Como está aí, como se fossem várias lâminas, aí é um fluxo silencioso. Pode turbilhonar se a gente tiver um aneurisma na artéria, porque ele está passando aqui, aí ele vem para cá e começa a girar e dá um sopro, que às vezes pode ser audível até pelo estetoscópio, dependendo de qual artéria que seja e da constituição da pessoa. Ou audível através de um sonar, de um ultrassom, de um eco. A gente pode ter turbilhonamento se o vaso, por alguma compressão externa, fizer uma dobra fechada e aí esse fluxo laminar der uma girada. Tá vendo? Aqui tem uma curvinha leve, não turbilhonou. Agora vamos supor que uma curva fechada pode haver um turbilhonamento, aí soprar, ou um artefato colocado ali, ou uma placa de ateroma, às vezes pode turbilhonar, um estreitamento muito grande, mas quando não é turbilhonado não dá sopro nenhum, audível de maneira nenhuma, porque ele é laminar. Agora, no capilar, como eles são fininhos, mesmo quando se distendem, eles são fininhos, então as hemácias, as células vão em fila indiana, uma atrás da outra, numa lâmina, também não turbilhona, não tem ruído, mas vão em lâmina. Então, se você está em dúvida se é um capilar, ou se é uma arteríola muito pequena, ou uma vênula pré-capilar, pós-capilar, perdão, que também é pequenininha, é só ver. Se tem um fluxo laminado, né? Ou laminar, ou laminado, não é capilar. Tem um fluxo em fila indiana, aí é um capilar. Beleza? E o capilar principal, provavelmente aqui os acessórios conectando-se ao capilar principal. Bem, agora vamos finalmente ao choque, que é a insuficiência da microcirculação generalizada, que se não for revertida, pode levar ao óbito. E a gente tem que tentar identificar a causa, porque cada tipo de choque terá uma abordagem distinta. Tem que descobrir a causa, porque se o choque, ele não só prejudica o organismo como um todo, como também pode lesar os órgãos que poderiam compensar e reverter o choque. Quando isso acontece, é o choque irreversível. O choque irreversível é sinal que até os órgãos com mecanismos que poderiam reverter estão lesados devido à insuficiência da microcirculação, e aí, por mais que você identifique a causa, trate a causa, ele não consegue voltar. Ele só consegue voltar se ainda, se você consegue identificar a causa e tratar corretamente e rapidamente, e que por mais que esteja prejudicado o indivíduo, que ele ainda tenha uma viabilidade dos órgãos reguladores que vão trazer o indivíduo de volta. Caso contrário, já era, perdeu-se o indivíduo. Bem, então o choque pode ser subdividido em reversível, quando ainda tem chance dos mecanismos de reversão não estarem completamente lesados, e aí se você intervir corretamente, eles trazerem o paciente de volta, ou irreversível, quando você faz uma intervenção impecável, mas a agressão foi de tal monta que os órgãos que poderiam ajudar a reverter estão lesados e de maneira irremediável, e aí ele
não resolve milagres. Assim como nós temos pré-choque. O pré-choque, você tem uma causa de choque que já está alterando a microcirculação, mas ainda há uma troca que mantém uma viabilidade. Esse pré-choque, se a causa intensificar, ele evolui para o choque irreversível, e se não for tratado, lesar os mecanismos de reversibilidade, choque irreversível, ou ele pode, se você abordar corretamente, nem evoluir para o choque, a pessoa dá uma melhorada. Agora, às vezes tem cuidado, que a gente tem uma causa, por exemplo, aí tem uma hemorragia que não foi o suficiente para afetar de maneira significativa a microcirculação, e aí o indivíduo evolui para o choque. Mas é uma hemorragia importante, se continuar perdendo, você vai evoluir para o choque, inicialmente reversível e depois irreversível. Porém, o que está ali, você está conseguindo manter a situação, está começando a tratar, está impedindo pelo menos que perca mais sangue, então ainda está numa fase pré-choque, que alterou a microcirculação mais parcial, né? E aí você tem um indivíduo frio. Aquele frio em excesso também pode modificar mecanismos que podem levar a um outro tipo de choque. Mas não é um frio tão intenso, é um frio importante, mas não é tão intenso. Bem, aí a gente tem que se preocupar com isso. Por quê? Uma hemorragia que foi importante, mas não intensa. E que você coibiu a hemorragia, mas ainda não repôs o sangue. No indivíduo que tem um frio intenso, importante, mas que não leva o choque. Os dois são situações de pré-choque. Se juntas, podem evoluir para o choque. E aí vai ficar uma complicação. Em vez de você resgatar o indivíduo do pré-choque, você vai ter que resgatar ele de um choque e ainda há tempo dele não se tornar irreversível. Então, essas coisas precisam estar atentas. Vamos lá. Quanto à classificação, quanto à origem, o choque pode ser hipovolêmico, pode ser neurogênico, e aí temos os subtipos anafiláticos e séptico e cardiogênico. Então, vamos ao choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico ele se dá quando a microcirculação não faz trocas, porque a quantidade de líquido de sangue dela é diminuta. Então você quase não tem ali uma sujeirinha de sangue na parede do vaso, mas está muito diminuta. E aí você não consegue fazer as trocas que deveria. E aí você vai começar a ter disfunção generalizada. Se a gente não repor esse volume, o que vai acontecer? Ele vai começar a lesar os mecanismos que poderiam regular, e aí você perdeu o paciente. Bem, como é que a gente faz o choque hipovolêmico? Pode ser por uma hemorragia, importante, você perdeu uma grande quantidade de sangue e aí evoluiu para um comprometimento da microcirculação como um todo. Pode ser por uma desidratação, né? Uma toxicose, né? Que a gente se lembra da desidratação lá do compartimento de líquidos orgânicos da nutrição dietética. Primeiro grau, perdeu até 5% do peso em água. Segundo grau, até 10%. Terceiro grau, 15%. Aí já está pré-choque. Terceiro grau, tem que ficar atento para pré-choque. Se tiver outra situação de pré-choque, pode até chocar. Agora, mais de 15% do peso perdido em água vai levar ao choque. Em algum momento, isso vai agravar, a microcirculação será agravada e a pessoa desenvolverá o choque. Então, o choque hipovolêmico pode ser por perdas hemorrágicas ou por desidratação. Ambos vão diminuir a volemia e vão prejudicar a troca circulatória lá na microcirculação. E uma outra situação é por perda de líquido para o terceiro espaço, ou seja, uma grande perda aguda de proteínas no plasma, que começou a jogar água para o intestino, o cara fez uma nasarca severa rapidamente. Se é pouco a pouco, nem tanto, mas se for rapidamente, pode fazer uma hipovolemia, uma queimadura que você começa a perder líquidos através da permeabilidade aumentada pela pele queimada. É claro que uma queimadura no pequeno ponto, mas uma queimadura que vai se estendendo pode evoluir para o choque hipovolêmico. E aí a gente tem, para tratar isso, repor o que se perdeu, né? Soro, sangue, o plasma, repor o que se perdeu, ou quando ainda não tem o material para repor, colocar um expansor plasmático, que são substâncias macromoleculares injetadas na veia que puxam o líquido do intestino, tentando bater uma cabeça de pressão que permita a troca. Isso deverá ser temporário, né? Então já fomos aqui o choque hipovolêmico. O choque neurogênico. O choque neurogênico tem esse nome
quando os mecanismos neurais de regulação da circulação sanguínea são perdidos. E aí, se isso compromete, de maneira geral, compromete o fluxo sanguíneo para os capilares, aí nós temos o choque neurogênico. Aí tem dois tipos de comprometimento. O neurogênico vasoplégico. O que seria o vasoplégico? Os vasos de resistência se distendem e o sangue não tem, se distendem, aí ele empurra, choca aquilo tudo para o capilar, o corpular se distendem, né? E aí, se fosse para o capilar só, daria um edema, uma vermelhidão, mas nos capilares, de uma maneira geral, aquela enxurrada de sangue por uma distensão, uma vasodilatação exagerada, vai abrir os capilares, inclusive os acessórios, vão distender, e aí não vai ter retorno venoso para trazer de volta. Isso é um neurogênico. Por quê? Detectando que a pressão está baixa, os mecanismos vão fazer com que reverta essa vasodilatação ou que aumente a frequência cardíaca. E aí, se esses mecanismos estão bloqueados, foi-se. Não temos troca capilar e aí o indivíduo acaba morrendo se não for revertido. Vamos ter que usar aí aminas vasoativas, substâncias que tentem fazer uma vasoconstrição antes que haja lesão dos mecanismos reguladores, a trazer o indivíduo de volta e afastar o que está causando essa vasodilatação exagerada. E temos o neurogênico isquêmico, que é o contrário, uma vasoconstricção tão intensa, nos vasos resistentes, tão intensa, que dificulta, inclusive, o fluxo de passar para a microcirculação. E aí, né, a coisa vai, se não for revertida rapidamente aí agora com substâncias vasodilatadoras potentes, a coisa vai complicar. Então vamos ver lá as causas. De neurogênico vasoplésico, também chamado de distributivo, é que você dilata, né, o vaso, e aí fica tudo encharcado de sangue, abre os capilares acessórios, distende tudo e não tem cabeça de pressão para ir. Aí o indivíduo fica todo vermelhão. Aqui é um processo local, aqui não é um choque. Aqui foi por um trauma, uma infecção, ali não há um comprometimento. Agora imagina isso aqui acontecendo no corpo inteiro. Como aqui, ó, ficou tudo vermelho, dilatou, não tem cabeça de pressão. E o que isso acontece? Isso acontece quando a gente usa medicamentos vasodilatadores numa dose excessiva, uma dose tóxica, e aí você não consegue, que o organismo tenta reverter e não consegue, né? E no calor, numa exposição de calor intenso, uma insolação, uma intermação, um indivíduo com calor intenso, ele pode fazer essa vasoplegia e o sistema nervoso não consegue combater aquilo, aí dilata, e se você não reverter aquilo logo, daqui a pouco o sistema nervoso também vai ser lesado, e aí ele vai ser para todo sempre, ele não vai conseguir dilatar mais, né? Contrair mais, perdão. Então, tem que ter cuidado, porque, por exemplo, se a pessoa teve uma hemorragia, que não é o suficiente, importante, que comprometeu a microcirculação, mas ainda está havendo troca, se você aquecer exageradamente o paciente, ele pode, numa quantidade de calor que não é o suficiente para dar um choque, mas aquecer demais pode juntar as duas situações e aí evoluir para um choque. E o outro choque neurogênico é o isquêmico, né, em que os vasos arteriais se contraem de maneira generalizada, de maneira importante, que os mecanismos que tentam combater isso não estão conseguindo, e aí esse isquêmico aí, ele vai trazer um comprometimento da circulação, levando ao choque. Aí isso pode ser um frio intenso, extremo. Então, quando há um acidente, que a perda de sangue, que a pessoa não está chocada, se ela está molhada, temos que tirar a roupa molhada, enxugar o paciente, porque isso é uma forma de perder calor. Se está um ambiente já frio, temos que aquecê-lo, mas não exageradamente, para, né, não ter fatores aí que potencialize a ação de uma hemorragia, que foi importante, mas não necessária para fazer o choque. E a gente também tem choque isquêmico numa intoxicação, ou seja, uma doses excessivas de medicamentos que produzem vasoconstricção. Pode produzir, principalmente pessoas mais idosas, que não têm uma boa regulação, né, dos vasos, um choque isquêmico. Bem, se a gente afasta isso, usa drogas vasodilatadoras e consegue evitar que os órgãos
que regulam os vasos não estejam lesados, aí a gente consegue reverter. Agora, se a gente já demorou muito a agir, foi muito intenso, e a isquemia, os vasos que regulam as estruturas anatômicas, anatomofuncionais que regulam os vasos, forem perdidas para todo sempre, aí o máximo é postergar um pouco a morte, mas aí ele está no choque irreversível. Então, tanto o vasoplégico, que é também chamado de distributivo, como o isquêmico são exemplos dos dois tipos de neurogênicos. Mas, se você lembrar, né, aqui nós temos dois menores, anafiláticos e sépticos. Dada a importância e a complexidade, eles muitas das vezes vêm como um choque à parte, mas eles nada mais são do que tipos de neurogênico. Vamos começar pelo anafilático. Né? E perdão, passei para trás. Vamos lá, o anafilático. O anafilático ele acontece quando você tem uma grande liberação de histamina e outros mediadores químicos frente a uma reação alérgica anafilática. Quando é local, ele vai fazer umas urticárias, vai dar prurido, vai fazer o edema. Mas quando é pode ser escorrer o nariz, espirrar, pode dar uma diarreia, quando ele é local. Mas quando ele é generalizado, o que acontece? A pressão arterial pode cair, o pulso pode cair, a microcirculação inteira fica prejudicada e o indivíduo acaba morrendo se não conseguir reverter. E por quê? Porque a histamina, ela dilata os vasos arteriais. Então, se é local, vai produzir uma hiperemia, né? Enfim. Mas quando é generalizado, ela dilata, e se o organismo tentar reverter isso, dependendo da quantidade de histamina, que é o principal mediador químico dessas reações anafiláticas, ela tiver em grande quantidade, não conseguirá reverter, e aí a gente vai encharcar o vaso ali. Então, seria um exemplo de choque neurogênico vasoplégico, sim, mas só que a histamina fecha a vênula. Isso é bem distinto, porque como a vênula tem menos musculatura, geralmente aquilo que dilata ou contrai os vasos, nem sempre dilata ou contrai as vênulas. Pode não fazer nada na vênula, que tem menor musculatura. Ou quando faz é a mesma coisa. Então se esperaria, se a histamina atua muito bem como uma vasodilatadora arterial, que ela também fizesse uma vasodilatação venosa. Mas não. Ali ela faz uma isquemia, ela fecha os vasos venosos. As vênulas coletoras pós-capilares, né, elas vão fechar. E aí não passa sangue por ali. Né? Você lembra que os capilares jogam para as veias pós-capilares e essa para as vênulas capilares, pós-capilares, e essas para as vênulas coletoras ou terminais que vão jogar na veia. Né? A exceção do músculo esquelético, que ainda tem uma entre as vênulas coletoras e pós-capilares, que é as vênulas musculares. Porém, essas vênulas vão ser contraídas com a ação da histamina. Então o sangue entra em grande quantidade, há uma dilatação local, uma distensão da microcirculação, a abertura dos capilares acessórios de distensão, então fica vermelho, como está aqui, e inchadinho, né? Aquelas placas inchadinho. Porém, agora imagina isso na circulação como inteiro. Então escorre, não volta sangue, não volta porque não tem pressão, porque escorreu. Ainda tem o fechamento da vênula que reduz ainda mais a pós-carga, e aí isso levará ao choque. Né? Se não for revertido rapidamente, levará ao óbito indivíduo. O choque anafilático, apesar de parecer que seja muito comum, ele não é tão comum assim, porque às vezes a pessoa morre de anafilaxia por um broncoespasmo severo, porque ela também contrai a musculatura bronca, faz um quadro como se fosse um quadro de asma severo, mesmo de uma pessoa sem asma, e aí não troca, a pessoa desmaia e morre. Ou o edema, quando ele acontece na musculação da laringe, no espaço de glótica, onde tem as cordas vocais, fecha e você não consegue colocar o ar para fora, entra o ar na hora de colocar, fica preso, e geralmente a pessoa morre aí quando tem uma reação alérgica muito grave. Agora, se conseguiu reverter, ela estava entubada, estava sendo operada, estava entubada, então por mais que edemaciasse, não iria bloquear o tubo, ou se fizeram uma traqueostomia, ou seja, mantiveram permeabilidade, a musculatura lisa do bronco contraiu, mas não foi tanta, aí sim pode haver
se não for revertido, a histamina estiver em grande quantidade, vai comprometer a microcirculação e aí vai produzir um choque, né? Que é o choque anafilático, que geralmente é produzido por medicamentos, mas pode ser por outras substâncias também, por exemplo, um grande número de abelhas dando ferroadas, ou vespas, marimbondos dando ferroada numa grande quantidade, mesmo que a pessoa não seja alérgica, também libera grande quantidade de histamina, em vez de ter manifestações locais, vai ter generalizado, pode dar esse tipo de choque. Então, apesar dele ter essas características, né, porque o neurogênico, ele é plasoplégico ou isquêmico, esse aqui ele tem uma mistura dos dois, né, ele não deixa de ser um choque neurogênico. E o séptico é quando a gente tem uma infecção generalizada, em que um órgão infectado, por conta da imunidade ou da agressividade, ou dos dois, do agente infeccioso, ou dos dois, a imunidade baixa, ou muito baixa, que faz algo que não é tão agressivo ficar agressivo, ou a imunidade, ou o agente é muito agressivo, ou mesmo com uma imunidade melhorzinha, não consegue debelar aquilo, ou as duas coisas, enfim. Quando você tem um órgão infectado, aí ele faz uma bacteremia, ele sai dali, depois ele vai para outros pontos, aí infecta outros órgãos, aí se multiplica, aí daqui a pouco o indivíduo está todo infectado, o indivíduo vai ter uma reação inflamatória que vai produzir uma vasoplegia. Em vez de fazer uma reação inflamatória com calor, rubor, edema no local, ele vai ter generalizado e isso vai comprometer a microcirculação, produzindo um choque séptico, que isso foi produzido pelas toxinas, mais a reação do organismo às toxinas e ao agente bacteriano. Geralmente é bacteriano, mas isso pode acontecer também por outros agentes, fungos, virais e outros. E aí você tem uma vasodilatação que compromete o fluxo sanguíneo, né? Vai enxurrar a microcirculação, vai abrir, vai ter o comprometimento da pressão venosa, do retorno venoso, aí o organismo vai tentar compensar isso. Pode compensar ou não, dependendo da intensidade da resposta à sepse. Com uma intensidade muito alta, você vai ter que usar medicamentos para reverter isso. Por quê? Se você não conseguir começar a lesar os mecanismos que podem ser usados por esses medicamentos ou pelo próprio organismo para combater essa alteração vascular produzida pelo processo inflamatório ou da toxina no processo séptico, você vai daqui a pouco produzir do choque quente, da vasodilatação, um choque frio, em que haverá um advento de vasoconstricção responsiva e que não reverte mais. Quando acontece isso, infelizmente, a gente não consegue reverter mais e entrou no choque séptico irreversível. Então, ele também é um choque a princípio neurogênico, e a princípio, quando ele é reversível, o choque quente ele é vasoplégico, está prejudicando a regulação, mas quando isso vai ser mantido e a gente não consegue reverter, ou porque o organismo não conseguiu reverter, ou ajudado ou não ajudou, não foi ajudado de maneira que deveria, a gente acaba perdendo o descontrole geral e aí começa a produzir uma isquemia e aí passa para o choque frio, que é irreversível. Então, apesar dele ser estudado à parte, esse, ao contrário do anafilático, até relativamente comum, principalmente em pacientes hospitalizados, esse indivíduo, esse choque, ele foge do padrão do neurogênio, porque ou é vasoplégico, e ele é na sua fase reversível, ou é isquêmico, e ele o é na sua fase irreversível. Então ele tem os dois. Então, tal como anafilático, é um tipo especial de choque neurogênico em que você encontra as duas situações. E por fim, nós temos o choque cardiogênico, também chamado de obstrutivo, que é quando uma insuficiência cardíaca está tamanha, ou quando há um tamponamento cardíaco, ao sangramento, ou ar, por um barotrauma, né? Ou líquido, ou seja, algum líquido entre os dois folhetos do pericárdio visceral e o parietal, e aí eles se distendem, comprimindo a musculatura e dificultando que ela se distenda, que se faça diástole, fica prejudicada, isso começa a comprometer o débito cardíaco, levando a uma insuficiência cardíaca, né? O indivíduo vai ter que ter um limite
Enquanto não drenar aquele tamponamento cardíaco, que se chama, há um limite ali da atividade física que ele não vai aguentar, que ele vai ficar dispneico, vai ficar com falta de ar. Porém, se isso for aumentando, vai comprometer tamanho o débito cardíaco, e aí a gente vai ter uma alteração da microcirculação como um todo, e aí a pessoa vai começar a produzir, não vai ter os nutrientes que deveria, começa a acumular lixo, começa a acumular ácido, daqui a pouco o indivíduo perde a vida. Tá? Então é um choque cardiogênico, ele é também considerado obstrutivo. Então, para cada choque, nós temos causas distintas, evoluções distintas e tratamento distinto. E a gente, seja ele qual for, tem que executar esse tratamento, resgatar o paciente antes que as estruturas anatomofuncionais que poderiam ser usadas para trazer o indivíduo de volta estejam por todo lesada ou abelezada. Aí o choque se torna irreversível. Bem, ainda não acabamos a hemodinâmica. No nosso próximo encontro, nós vamos discutir a regulação da pressão arterial. Vamos dar o que é pressão arterial, diversos conceitos de pressão arterial, e vamos discutir como ela é regulada. Isso na nossa próxima videoaula de hemodinâmica. Até lá!